Faz sentido, essas medidas cautelares estão corretas? Era realmente um risco para o país Bolsonaro não ser monitorado? Então, cumprimentando mais uma vez, Fabíola, Josias, professor Schneider, eu li a decisão e, de fato, o que acontece é que, como mencionou o Josias há pouco, poderia ser os fundamentos para a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, eles serviriam perfeitamente para a conclusão, do ponto de vista técnico, com uma decretação de prisão preventiva. Porque os elementos que estão lá de obstrução ao processo, coação no curso do processo, inclusive com o uso dessa ferramenta curiosa da utilização de um governo estrangeiro para pressionar o governo, o poder público, né? Nós não estamos falando só do governo, nós estamos falando de diversas instituições, mas não o governo, né? Porque não é o governo que está julgando Jair Bolsonaro. Então a pressão é dirigida à Procuradoria-Geral da República, que tem a titularidade da ação penal, e ao Supremo Tribunal Federal, que é o órgão judicante. Então, isso não existe. Do ponto de vista processual, isso não é admitido em nenhuma instância, praticado por nenhum réu. Se um réu tenta, diretamente por si próprio ou por terceiro, influir coativamente, né, coercitivamente sobre o judiciário, a solução para isso é a prisão preventiva. Essa é a primeira solução. Houve uma opção por uma solução mais amena, que está prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, que permite medidas alternativas à prisão preventiva, e essas foram as adotadas. Então, eu digo que de fato saiu barato. Do ponto de vista técnico, os elementos para decretação da prisão preventiva estão todos presentes. Por cautela institucional, o Supremo decidiu usar essas medidas que são alternativas ao decreto de prisão preventiva. Doutor Marlon, à luz do que nós estamos observando, considerando o teor do despacho do ministro Alexandre de Moraes, seria razoável supor que também o Eduardo Bolsonaro, assim como o pai, se encontra em situação criminalmente delicada? Seria lícito supor que se ele voltasse para o Brasil, ele poderia ser, inclusive, preso preventivamente ou amargar restrições cautelares como essas que foram impostas ao pai dele? É razoável ter esse tipo de suposição? Com certeza, na verdade, já há um inquérito em aberto para apurar as condutas dele nos Estados Unidos. Ele é como vocês mencionaram há pouco, eles estão produzindo provas o tempo inteiro sobre as condutas e parece que não tem clareza suficiente do quão ilegais, absurdamente são ilegais as condutas que eles proclamam com aparente orgulho, né? Por exemplo, falar que se não for tomada alguma medida atendendo o que o presidente Donald Trump pediu, né, reclama, né, ao adotar a imposição de tarifas contra o Brasil, que essas medidas serão dobradas ou ampliadas, que ninguém sabe aonde podem chegar, fazem parte de um contexto processual, né, de prática de um crime contra a administração da justiça e submetem o próprio Eduardo Bolsonaro a esse inquérito que já está em andamento e com agravamento dos fatos e das condições que levaram à abertura desse inquérito. Então, respondendo objetivamente, sim, ele não só agrava os elementos de prova que estão sendo produzidos nesse inquérito, como ele próprio se submete ao risco de uma decretação de uma prisão preventiva ou medida similar. Talvez seja por isso mesmo que ele tenha anunciado que desistiria do mandato e não voltaria ao Brasil, porque é meio que certo que isso acontecerá, tendo em vista a gravidade das condutas. Para quem está conosco na TV, a gente vai para o intervalo, mas a gente segue pelo YouTube aqui com os nossos convidados e a gente entendendo também do ponto de vista jurídico as consequências para Eduardo Bolsonaro. Eu queria abrir a página 29 da decisão de Alexandre de Moraes e que trata justamente sobre essa questão das tarifas, porque é muito importante a gente entender que essa operação hoje contra Jair Bolsonaro, essas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, tem a ver
com o anúncio feito por Donald Trump e a articulação de Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Na página 29 dessa decisão, que foi publicada pelo Supremo Tribunal Federal, diz que a implementação do aumento de tarifas tem como finalidade a criação de uma grave crise econômica no Brasil, para gerar uma pressão política e social no Poder Judiciário e impactar as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos, bem como a interferência no andamento justamente do processo que se encontra em fase de alegações finais. Aí diz aqui, as condutas de Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro caracterizam claros e expressos atos executórios e flagrantes confissões na prática dos atos criminosos, em especial dos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva a organização criminosa e atentado à soberania, e permanecem sempre no sentido de induzirem, instigarem e auxiliarem governo estrangeiro à prática de atos hostis ao Brasil e à ostensiva tentativa submissão do funcionamento do Supremo Tribunal Federal aos Estados Unidos, com a finalidade de arquivamento e extinção do processo contra Bolsonaro em curso na Suprema Corte e cujo um dos réus é Jair Messias Bolsonaro. E aí tem aí a frase aqui que diz o seguinte: a ousadia criminosa parece não ter limites, com as diversas postagens em redes sociais e declarações na imprensa atentatórias à soberania nacional e à independência do Poder Judiciário. Inclusive, em 11/7/2025, o réu Jair Messias Bolsonaro publicou uma postagem na rede social X divulgando o vídeo de entrevista do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. E aí ele mostra, inclusive, aí os posts, se a gente desse aí... Essa aí é a decisão do Alexandre de Moraes que a gente está vendo. A gente teve acesso, são 49 páginas. Aí tá aí, ó, ele fez o print quando o Jair Bolsonaro escreve lá sobre a entrevista de Donald Trump, na qual Donald Trump pede a liberdade dele. Estamos de volta para quem estava conosco na TV. A gente está lendo aqui algumas páginas dessa decisão do Alexandre de Moraes. Estamos com o jurista Marlon Reis para nos ajudar a entender. Achei forte, né? A ousadia, ele escreve aqui o Alexandre de Moraes, a ousadia criminosa parece não ter limites. É isso mesmo, Marlon? Bom, o que mais me causa estranheza, e eu concordo com as palavras que, mesmo duras, elas refletem a realidade expressas na decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que mais me chama a atenção como jurista é o fato de que uma medida de natureza econômica, que é a imposição de tarifas, é utilizada para pressionar instituições democráticas brasileiras que não são o próprio governo, não são o poder executivo. Imaginemos que houvesse um dissídio entre governos, entre decisões a serem tomadas pelo executivo dos dois países, e que, por algum motivo, se houvesse uma legitimidade para isso, se pudesse utilizar a imposição de tarifa como medida de negociação entre governos. Mas não é do que se trata. Essa decisão toca, como eu mencionei, ao Supremo Tribunal Federal, e a titularidade da ação penal é da Procuradoria-Geral da República. Não integram, por expressa separação constitucional, o nosso governo, no sentido político-administrativo da expressão. Então, não faz sentido imaginar medidas de natureza econômica para pressionar a Procuradoria-Geral da República, talvez para voltar atrás na sua ideia, pelo contrário, não serviu para isso, né? A Procuradoria acabou muito depois disso até apresentando alegações finais, reafirmando tudo e pedindo a imposição de pena, e também a pressão sobre o Supremo Tribunal Federal. Então, tarifas para pressionar poderes constituídos de outro país, isso, a meu ver, não tem a mínima justificativa constitucional. O Brasil não tem que dar atenção a isso do ponto de vista institucional, e o processo segue.
processo segue, o processo deve seguir, é a soberania do país que está em jogo e principalmente a credibilidade das nossas instituições judiciais. Não é possível abrir mão de nada disso. Agora, o professor Marlon, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, o senhor falou que está aí os crimes que ele está praticando, inclusive está na decisão, ele acaba de citar aqui, né? Os crimes que Eduardo Bolsonaro talvez esteja cometendo. Isso deve ser um processo de investigação. Queria que o senhor contasse para a gente como é que vai funcionar isso. Quer dizer, ele é alvo de uma investigação já no Supremo por obstrução de justiça, que é justamente esse processo que acabou rendendo essa ação da Polícia Federal hoje. Está ligado a isso, né? Isso está muito claro na decisão do Alexandre de Moraes. Aí eu lhe pergunto, como é que deve ser essa investigação contra Eduardo Bolsonaro e ele estando nos Estados Unidos? Será que há possibilidade da justiça brasileira ir atrás dele nos Estados Unidos? É o caso já de uma decretação, de repente, de uma prisão de Eduardo Bolsonaro? Sobre a investigação, o fato de ele estar no estrangeiro em nada prejudica a investigação. Prejudica sim a ele próprio, no sentido de que talvez ele não possa executar atos de defesa aqui no Brasil com maior facilidade em relação ao que aconteceria se ele aqui estivesse. Então, para a investigação, não há problema para a investigação e pode haver problema para ele próprio, para a defesa dele, que fica dificultada pelo fato de ele não estar aqui para se defender. Quanto ao cumprimento de uma eventual medida de prisão, eu vejo dificuldade prática por conta das questões políticas envolvidas que dificultariam a aplicação das normas de cooperação judiciária internacional. Demandaria um cumprimento de uma ordem brasileira através de uma carta rogatória nos Estados Unidos, o que provavelmente não aconteceria tendo em vista essa evidente aliança do bolsonarismo com a administração atual dos Estados Unidos. Isso não impede, entretanto, de a ordem permanecer decretada e de poder ser aplicada em qualquer país com os quais o Brasil mantém a cooperação, o que levaria talvez a um exílio permanente nos Estados Unidos, ou permanente, ou até que sobrevenha um governo mais democrático nos Estados Unidos e que esteja disposto a cumprir as normas do direito internacional. Cumpridas essas normas, não há dúvida de que é possível a decretação de uma prisão aqui e o cumprimento dessa decisão, inclusive com a expatriação, com a deportação de Eduardo Bolsonaro para cumprir as medidas impostas aqui no Brasil. Talvez desse ato democrático pelo qual os Estados Unidos estão passando dificulte isso. Mas como nada é para sempre, pode-se imaginar que também pode não ser para sempre essa proteção que ele teria hoje. Professor Schneider, Olha, qual... Marlon, você declarou Josias, vai lá. aqui durante a nossa conversa que, do ponto de vista técnico, há elementos, ou haveria elementos, para a prisão preventiva do Bolsonaro, né? O Rui Barbosa tem uma expressão, ele diz que a força do direito deve superar o direito da força, né? Em tese, o Alexandre de Moraes teria o direito aqui de impor uma prisão preventiva ao Bolsonaro. Não fez isso. Em tese, ele poderia ter feito isso até no ano passado, quando o Bolsonaro passou pernoitou na Embaixada da Hungria. Você tem uma carreira de juiz. Se estivesse com a caneta na mão, teria decretado a prisão do Bolsonaro à luz do que consta do despacho do próprio Alexandre de Moraes? O que pode acontecer agora para transformar essas medidas cautelares alternativas à prisão numa prisão preventiva efetivamente? O que é que o Bolsonaro pode fazer agora que pode levá-lo preventivamente para a cadeia? Eu acho que não há mais nada que ele precise fazer para ir para a cadeia. Acontece que o Supremo Tribunal Federal decidiu, por uma questão de aplicação de uma sabedoria, né? O direito, como você menciona em relação ao Rui Barbosa, ele transcende a força. E ele está muito conectado com a ideia da aplicação da justiça, que reclama análises que também são institucionais. A decisão foi correta,
embora eu reafirme, não há mais nada que precise ser feito pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para ser preso. Ele já esgotou o repertório de medidas previstas no Código de Processo Penal que autorizam a decretação da prisão preventiva. Repito, ele transcendeu o que é necessário segundo o CPP, para ver contra si decretada uma prisão preventiva. Não foi. Teve essa sorte. Mas eu acredito que o Supremo Tribunal Federal agiu bem, porque com a emissão do parecer da Procuradoria-Geral da República, nós já estamos diante da possibilidade do julgamento do Supremo Tribunal Federal ocorrer de estar cada vez mais perto esse julgamento final. E quando isso acontecer, tudo isso poderá ser ponderado com um grau de profundidade muito maior, porque nós não estaremos falando mais só de uma prisão preventiva, mas da própria pena a ser imposta. Esses elementos, inclusive, Josias, precisam ser considerados de perto, inclusive pela defesa do ex-presidente e também do deputado Eduardo Bolsonaro, porque esses elementos que foram considerados para os fins de decretação dessas medidas alternativas à prisão preventiva, eles obrigatoriamente serão considerados no momento da fixação das penas. Porque diversos elementos são considerados na hora de dosar a pena. A lei fala em dosimetria da pena. Mas o comportamento do réu após a prática da infração é um dos elementos que definem bastante a pena final. Então, entre o mínimo e o máximo da pena, e é por isso, até para explicar para quem nos acompanha, a lei penal ela sempre prevê uma pena mínima e máxima. Por que não é uma pena só? Crime tal, pena de tantos anos. Porque muitos fatores são sopesados para definir entre o mínimo e o máximo aquilo que deve ser a posição final do judiciário. Até porque um mesmo comportamento pode gerar uma reprovação diferente. Cada um tem com suas circunstâncias. Então, esses elementos, Josias, podem ser considerados, e eu tenho certeza de que serão, no momento da dosagem da pena. Então, eu vejo eles prejudicando, ambos, prejudicando gravemente suas próprias defesas, não só pelo risco da prisão preventiva que se submeteram e continuam submetidos, como também pelo agravamento da pena, que eu tenho certeza que acontecerá, porque é isso que determina a lei. Essas peculiaridades, o comportamento do réu no curso do processo, é um elemento decisivo também para definir o montante da pena a ser aplicada. Bom, o Josias te provocou, né, doutor Marlon, em relação à sua caneta, que o senhor já teve a caneta na mão como juiz, né? E o senhor abriu falando que Bolsonaro já esgotou todo o seu repertório para ser preso. Quer dizer, a prisão, na sua análise, ela já deveria ter sido decretada, mas o senhor complementa dizendo que o Supremo agiu corretamente. Se o senhor tivesse com esse processo na mão hoje, teria decretado a prisão dele? Olha, muito provavelmente eu teria decretado. Eu falo muito provavelmente porque se eu tivesse com essa caneta, significava que eu estaria num lugar institucional onde eu nunca estive, que é o Supremo Tribunal Federal, com as suas peculiaridades, com a sua grandeza institucional, com o lugar de onde vê as coisas, mas considerado o meu histórico como juiz, eu teria decretado essa prisão. Mas o meu histórico não chegou até o Supremo Tribunal Federal. Então, é por isso que eu digo que eu respeito a leitura que o Supremo faz disso, que o ministro Alexandre de Moraes faz isso, porque do lugar de onde ele vê as coisas, da cadeira onde ele está sentado, ele tem muito mais capacidade de fazer a avaliação do que eu já estive em algum momento da minha carreira judiciária. Mas pode chegar lá, né, Josias? Imagina doutor Marlon como ministro do Supremo? Ah, ainda quem pode, sabe? ainda pode. Quantos anos o senhor tem? Não sei, é feio perguntar isso, mas eu pergunto mesmo. Quantos anos o senhor É tem? novo. É novinho. Eu tenho 55 anos. Ixi, é novinho. É novo, ainda tem É tempo. novo. Vai Eu lá. queria lhe perguntar, Marlon, você já declarou que o comportamento do Bolsonaro deve pesar na hora da dosagem da pena, na hora de definir quantos anos de cadeia ele terá. O que eu queria lhe perguntar tivemos agora o caso do ex-presidente Collor, que uma vez condenado à cadeia, passou lá algumas noites
e foi logo mandado para uma prisão domiciliar por razões humanitárias. Aqui temos o Bolsonaro muito loquaz, fazendo lives, dando entrevistas, participando dessa conspiração internacional, se dispondo a viajar para os Estados Unidos para negociar com o Trump. Imagina que essa movimentação do Bolsonaro também descaracterizará eventual pedido ou tirará a legitimidade de um eventual pedido de prisão domiciliar depois da condenação transitada em julgado? Isso pode ser sopesado também, mas a decisão sobre uma eventual prisão domiciliar por razões, né, de direitos humanos, né, razões humanitárias, ela terá que ser tomada à luz de laudos médicos. E então são profissionais específicos que produzirão os elementos de convicção sobre os quais deverá se debruçar o órgão responsável pela execução penal para tomar a decisão sobre essa adoção ou não dessa medida. Então, claro que esses outros elementos devem ser considerados, mas nessa parte o judiciário não pode transigir. Existem elementos, isso vale para qualquer pessoa, mesmo para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se houverem elementos médicos, realmente uma junta médica imparcial, ela faz uma análise e considera que existe risco de vida, ele, como qualquer réu, isso mesmo o mais pobre, mesmo os pretos e pobres, tem direito à mesma coisa. Eu acho que com esse tipo de coisa não se pode brincar. Mas se não houver clareza em relação a isso, essa saúde toda, essa vitalidade toda demonstrada por ele em entrevistas, em viagens, em permanente atuação, pode ajudar a desequilibrar. Se o laudo não for conclusivo, certamente toda a vitalidade que ele demonstra para promover essas agressões contra as autoridades do país podem pesar também para a definição de que ele não tenha tal benefício. Agora, 11 horas e 18 minutos, a gente está repercutindo aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, medidas cautelares contra Jair Bolsonaro. Conosco no estúdio aqui o professor Alexandre Schneider também, que está analisando tudo isso e quer fazer perguntas para o doutor Marlon. Vai lá, Schneider. Primeiro, uma alegria reencontrar o professor Marlon mesmo à distância. Marlon, na verdade, eu queria olhar para uma outra questão que talvez tenha sido a cautela que gerou essa decisão, né? A gente sabe que esta ação, ela acompanha a ação principal sobre a questão do golpe ao qual o presidente Bolsonaro está sendo acusado de concorrer. Quanto você acha que, de alguma forma, o Supremo olhou vamos dizer assim, o risco que haveria de contaminação da ação principal, uma prisão preventiva neste momento por conta das questões que a gente já colocou? Ou seja, o quanto que houve um cuidado para que lá na frente a ação principal não fosse contaminada, uma vez que, como diria Nelson Jobim, né, como já disse Nelson Jobim, quando o direito vira política, a política revira o direito, né? Então, o risco que teria dessa ação principal ser contaminada em relação a uma decisão como essa nesse momento. Professor Schneider, a honra minha também revê-lo aqui. Eu creio que essas ponderações foram que passaram pela mente do ministro Alexandre de Moraes. Apesar de que, e ontem vendo a fala conjunta, né, do presidente em exercício Geraldo Alckmin e com os presidentes da Câmara e do Senado, parece que o cenário não é muito favorável à adoção de medidas para revisar o direito processual, o direito penal, ou o que quer que seja, porque parece que a pressão atinge um efeito inverso ao pleiteado. Em vez de se caracterizar uma situação que provocasse um recuo das instituições democráticas brasileiras para favorecer a liberdade do ex-presidente, a impunidade do ex-presidente, o que parece é que se torna cada vez mais distante debates sobre anistia, sobre revisão de penas. Tudo isso
é uma coisa que eu acho que não está na agenda. Pelo contrário, o que está no centro da agenda é a defesa da economia brasileira, a adoção de todas as medidas necessárias para que a economia brasileira se recupere e não sofra as duras consequências dos atos dessas pessoas. Eu falo dessas pessoas porque tem um outro elemento técnico mencionado pelo ministro Alexandre, que é a confissão pública de que ele patrocinou, Jair Bolsonaro patrocinou a ida de Eduardo Bolsonaro, que saiu do Brasil anunciando que cumpriria essa missão de pedir a adoção de medidas para favorecer o seu pai. Então, tudo isso me faz crer, professor, que nós não, que nós não teríamos, mesmo no caso da prisão preventiva, uma, uma, re- uma, um alcance de poderes tais por esse grupo, a ponto de se obter proteções legislativas, mudanças bruscas no cenário a partir de ações do Congresso Nacional. Mesmo assim, é um cenário apenas hipotético, né, do que nós estamos tratando, mas eu acredito que não. Mesmo a prisão preventiva tendo sido adotada, esse cenário não estaria dado. Mas repito, creio que o Supremo fez o melhor. Do lugar onde vê as coisas, o ministro Alexandre, eu tenho certeza que fez o melhor. Doutor Marlon, já me despedindo, mas antes eu só queria uma reflexão muito rápida. Desde quando esse ataque veio dos Estados Unidos para cá, e todos os juristas que a gente ouviu aqui ficavam muito indignados e falavam assim, isso é um ataque à soberania brasileira. E agora a gente vê essa resposta do Supremo a isso. Como juiz, como um homem do direito brasileiro, o senhor se sentiu honrado com a forma como o Supremo respondeu? Como é que está o sentimento aí de um juiz em relação à resposta da justiça brasileira, aliada ao governo brasileiro, em defender a nossa soberania? Eu estou muito feliz com o Brasil porque nós surpreendemos o mundo com a qualidade do nosso futebol nesse campeonato que aconteceu. Derrotamos muitos grandes e agora estou redobradamente feliz com o funcionamento das nossas instituições democráticas. Soberania nacional é isso. Soberania nacional é não se dobrar a quem quer que seja, por mais poderoso ou por mais alto que tente falar. Tudo passa, mas a soberania nacional não pode passar. Isso que está acontecendo hoje com o Brasil, logo terá passado e a normalidade será reconquistada. Mas a soberania nacional não pode sofrer interrupções, não admite hiatos. E por isso eu estou muito orgulhoso do meu país.